Cadê a justiça de Deus? Essa é a pergunta de muita gente que a Bíblia trata de maneira clara e direta. Acompanhe com a gente Mateus capítulo 20, uma reflexão sobre esse tema tão importante. Não se esqueça, sintonize IBNU, siga e compartilhe os nossos conteúdos. Nesse novo ano, nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, especialmente nessa nova jornada de afinidade com a palavra de Deus e com a sua caminhada na fé. Nós vamos hoje refletir nesse começo de ano num assunto que certamente está na cabeça de todo mundo. Cadê a justiça de Deus? Eu tenho ouvido muita gente interessante, tanto no ambiente religioso como fora do ambiente religioso, fazendo perguntas do tipo, olha, mas como é que pode, né? A gente vê tanta gente boa, parece que não recebendo, vamos dizer, os desdobramentos da sua vida de justiça, e a gente vê tanta gente perversa e gente que a gente não tem nem como descrever, né, com os desdobramentos tão favoráveis na sua vida. Cadê a justiça de Deus? Eu me lembro até, uns anos atrás, uma banda de rock brasileira chamada Plebe Rude gravou exatamente uma música dizendo, né, com tanta riqueza por aí, onde é que está a sua fração? Até quando a gente vai ter que pedir, vai ter que ajoelhar pela ajuda de Deus? Como é que a gente entende isso? Então, vamos para o texto de Mateus, capítulo 20. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre um assunto semelhante a esse tipo de pergunta que está em toda parte. Mateus 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Você receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse texto é intrigante e chama a nossa atenção porque parece que aqui reforça ainda mais essa ideia. Essa é uma parábola contada por Jesus, que, aliás, é uma parábola única em Mateus. Esse texto não aparece nos outros evangelhos, e ele parece exatamente reforçar essa coisa que
meio que mostra o que a gente parece perceber no dia a dia, que as coisas não acontecem com equidade, com isonomia. E, de fato, né, como se diz assim, a vida é injusta. As coisas não acontecem da maneira que a gente entende que deveriam ser. Eu já ouvi tantas vezes a frase que soa forte dizendo: isso é muito injusto, isso não é assim. E muitas pessoas ficam revoltadas e, a princípio, até parece que essas pessoas têm lá alguma razão no que está dizendo. Agora, vamos tentar entender o que o texto está dizendo, o que Jesus está ensinando e o que tem a ver com o Evangelho para a gente poder sintonizar o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa vida com Deus. Então, veja lá. Primeiro, nós temos aqui uma parábola, e a parábola ela é um ensino que Jesus faz a partir de uma realidade da vida das pessoas, com o propósito delas entenderem de maneira prática e concreta o que Deus tem a nos dizer. Por isso, nós vamos descobrir duas coisas importantes. Jesus está falando de um proprietário de uma vinha que está contratando trabalhadores para trabalhar nessa vinha. E aqui você tem uma realidade comum no mundo do Israel antigo. Na verdade, de certa forma, até hoje isso aí está presente ali na região. Só que as relações de trabalho naquele tempo eram diferentes, né? Você tinha vamos dizer, um tipo de dia comum de trabalho, né? Fica claro que as pessoas não tinham direitos como hoje. Você tem um grupo de pessoas que está ali e o indivíduo vai lá e passa: escuta, vocês querem trabalhar hoje, né? E chama, e geralmente um dia de trabalho completo era um dia de 12 horas. Então Jesus começa a falar com base numa realidade que faz sentido para aquilo que aquelas pessoas estão ouvindo. Jesus ensina na sintonia didática adequada para eles. Agora, é importante prestar atenção e ver que a parábola tem um objetivo, ela tem um foco, né? O texto diz: pois o reino dos céus. Ou seja, o objetivo da parábola é falar sobre o reino. Reino quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é aquele que tem o domínio, tem o controle e é o Senhor soberano, e que a vinda de Jesus tem a ver com essa chegada desse reino através do rei, que é o Messias. E Mateus, diferente dos evangelhos que sempre usam o reino de Deus numa linguagem pertinente ao ambiente judaico, chama esse reino de reino dos céus. Quer dizer, a realidade divina deve dominar a nossa vida e se fazer presente. Esse é o objetivo do que está envolvido por trás dessa história. Agora, para entender isso melhor, o que a gente precisa observar é o contexto onde tudo está acontecendo. Quando a gente lê Mateus 20, a gente vai perceber que, na verdade, esse texto está intimamente ligado com o que aparece anteriormente no capítulo 19. E no capítulo 19, fica claro, nós temos a famosa história do jovem rico que chegou diante de Jesus perguntando: que farei de bom para ter a vida eterna? E a discussão, né, a palavra agathos, do grego, aparece lá, a palavra bom, né, entra de uma maneira importante na discussão. Jesus pergunta: por que está dizendo, me chamando de bom, né? Você sabe como é que é isso? Só há um bom, né? E aí Jesus então diz: você conhece os mandamentos, e curiosamente, aquele jovem rico diz que ele tinha obedecido tudo. Então Jesus vai adiante e diz: olha, se você realmente quer ser perfeito, você deve vender tudo que você tem e entregar isso aos pobres. E o texto diz com clareza que, ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e a famosa frase que é, né, mais fácil o camelo passar por um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam assustados, perguntam, né, quem então pode ser salvo? E Jesus então vai dizer que é impossível para o homem, é possível para Deus.
E aí você começa a perceber onde é que está o foco da discussão. O foco da discussão está em quê? Que a lógica que envolvia a vida desse jovem rico era a lógica retributiva de que ele estava fazendo coisas que o colocavam numa situação especialmente meritória diante de Deus e que, portanto, ele estava numa posição espiritual diferenciada. Jesus põe em xeque isso e vai dizer, olha, a coisa não é bem assim, porque o que está por trás disso? Se é verdade que uma pessoa tem Deus como rei, está submetida a ele, quer dizer que nada ocupa esse lugar de realeza, de primazia, de preponderância. Mas, na verdade, apesar das aparências, esse jovem rico tinha, de fato, a riqueza em primeiro lugar. Então, apesar de dizer que fazia tudo o que Deus desejava, quando chegou na hora de pensar na possibilidade de abrir mão das riquezas, isso lhe foi impossível. Então, diante disso, a pergunta que se levanta é como é que funciona a recompensa divina? Como é que funciona essa relação com Deus? Tanto que isso aflora no texto que Pedro vai ficar preocupado e dizendo, escuta, olha, o rapaz lá não abriu mão, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Como é que vai ser? E Jesus então diz que todos aqueles, né, que deixaram e passaram a segui-lo e, portanto, podem ser de fato discípulos de Jesus e não apenas interessados na fé. Todos esses que abriram mão de tudo e de fato estão afirmando fazer parte do reino e considerar que estão agindo como súditos do rei, eles serão finalmente recompensados, mas, atenção, aí vem o ponto fundamental, diz o verso 30, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. Isso chama atenção por quê? Porque esse verso 30 do final do capítulo 19 é exatamente a mesma coisa que vai dizer o final da parábola dos trabalhadores na vinha no verso 16, que termina dizendo os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Então a lógica é exatamente essa. Como é que funciona a relação dessa justiça divina? Cadê a justiça de Deus? Tem uma espécie de inversão de primeiros e últimos primeiros. Isso vai iluminar o nosso entendimento do que acontece no capítulo 20 e a continuação do 20 está sendo uma conexão com o que nós vemos na história do jovem rico. Portanto, vamos agora olhar com atenção a história da parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, para ver o que de fato acontece aí. Então vamos lá. O proprietário que saiu para contratar trabalhadores, então você imagina a cena, né? O homem sai ali, vai lá na praça e encontra aquele pessoal que está ali à disposição para ver se arruma um trabalho para aquele dia. E atenção, recebia-se um denário. O que é um denário? Era o valor que a pessoa que fazia um trabalho braçal, um valor básico para a sustentação que a pessoa recebia por um dia de trabalho. Então, aquele trabalho avulso que o indivíduo recebe, a palavra denário aparece aqui. Na verdade, era uma moeda de prata, né, que era equivalente à diária de um trabalhador. Então, o que ele sai? Sai de manhã e às 9 horas, né, o proprietário encontra esse pessoal na praça e combina com eles. Olha, vão lá trabalhar na vinha e vocês vão, interessante a expressão, eu lhes pagarei o que for justo, que é exatamente o salário de um dia de trabalho. E aí depois, mais tarde, 3 horas depois, começando às 9 da manhã, depois agora ao meio-dia, depois às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Quer dizer, nós temos 3 grupos de trabalhadores, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e depois mais um grupo às 5 da tarde. Quer dizer, nós já estamos aí quase, né, no fim do dia. Ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e pergunta por que estão lá, por que não foram contratados, então eles também foram trabalhar na vinha. E aí, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador,
Quer dizer, ele convocou, depois passa para o administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Veja, o foco da parábola é tão claro. Qual é a intenção de Jesus aqui? Porque não só ele vai contratar, né, os trabalhadores nesses horários definidos, mas terminou lá no 19 e vai terminar no verso 16 do capítulo 20 com a frase os últimos e os primeiros, da maneira invertida, como a própria construção da parábola tem o mesmo caminho. Veja o elemento literário, artístico, muito bem organizado aqui. Não só, né, a lição está aqui, mas a ordem do recebimento começa com o último na frente daqueles que foram os primeiros. E então ele dá a ordem começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Assim, nós vamos ver, a partir do verso 9, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, quer dizer, no final do dia, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Aí a coisa começa a se desenvolver aqui de uma maneira curiosa e diferente, porque aparentemente existe uma injustiça aqui, porque esse pessoal que trabalhou 1 hora somente, no final do dia recebe um denário, depois chega aqui esse pessoal que vê depois e que foi um pouco antes, né, quando vieram aqueles, eles começaram então a perceber que o valor era o mesmo e eles esperavam receber mais. Quando receberam, começaram a se queixar, né? Então eles tinham uma expectativa diferente, eles começaram a se queixar. E aí disseram, estes homens contratados por último trabalham apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós que suportamos o trabalho o dia todo, o calor do dia. E então existe um protesto geral. O que a gente vê aqui? Para entender isso, é necessário compreender o contexto geral onde tudo isso acontece. No contexto do Evangelho de Mateus e no ambiente religioso da época de Jesus, você tem um grupo de religiosos que, ao ter contato com a palavra de Deus e com a lei divina, entendeu que aquilo que a lei trazia era um suporte para a construção da sua própria justiça. Então, vivendo com base nessa justiça própria, aquilo que representava a diretriz de Deus em relação à nossa vida serviu basicamente de um apoio, como se fosse de um palanque para uma proclamação de justiça própria desses religiosos. Por isso, o confronto deles com Jesus aparece no Novo Testamento o tempo todo. E aí, o que acontece? De repente, outras pessoas, na sua caminhada de relação com Deus, de aproximação diante de Deus, começam a aparecer no cenário e essa gente se ressente muito. Então é bastante claro no Novo Testamento, muito forte, por exemplo, em Lucas, como Jesus atinge pessoas que estão fora do radar dessas pessoas religiosas e atinge essas pessoas de uma maneira muito impactante e surpreendente, como que em vez desses indivíduos que são supostos guardiães da fé e da expressão religiosa entenderem isso, eles se fecham e se revoltam contra Jesus e passam até mesmo a persegui-lo e ter uma atitude de hostilidade constante para com eles. E aí a gente vai ver uma coisa curiosa aqui, que esse elemento está ligado à maneira como a gente enxerga a vida diante de Deus e como a gente interpreta a realidade à nossa volta. E qual que é a questão? A questão aqui está relacionada com o fato de quando nós queremos rejeitar aquilo que tem a ver de fato com o reino de Deus,
para definir a vida em função do reino no qual nós somos o rei. Esse é o ponto de referência. Como e quando isso acontece? Isso acontece quando a gente resolve enxergar a vida e medir a vida a partir do centro do universo voltado para nós mesmos. Então é curioso que a doença que atinge o mundo religioso e o mundo não religioso, na verdade, é a mesma. É uma espécie de loucura, é uma espécie de falta de percepção de que a nossa mera, limitada e pequena existência não pode ser o ponto de referência de entendimento do universo e da vida. E quando a gente constrói a realidade em cima desse ponto tão frágil que sou eu mesmo, e passamos a fazer as coisas da maneira dessa referência, certamente nós não poderemos subsistir na nossa caminhada, nem diante de nós mesmos, do próximo, e muito menos diante de Deus. Então, esse caminho, que eu diria que é uma proposta do anti-reino, é o fundamento da articulação desse jeito de pensar dessas pessoas. Então, quando receberam a lei de Deus, em vez de admirar a Deus pela sua sabedoria, pelos seus mistérios, eles passaram a usar essas diretrizes como uma referência para mostrar como eles eram capazes, como é que eles tinham justiça própria. Talvez você já encontrou gente assim que você foi conversar com a pessoa e você percebe que tudo que a pessoa faz meio que está sempre gravitando em torno da pessoa. Já encontrou gente assim que não consegue fazer outra coisa a não ser falar de si mesmo, a não ser de colocar-se no holofote o tempo todo? É uma espécie de loucura autocentrada que tem uma dimensão semelhante a esse procedimento. Por isso que tanta gente de contexto religioso às vezes se torna uma pessoa, digamos, insuportável, de forma que esse tipo de realidade estava presente nesse contexto que nós vemos diante de Jesus. Então, o que acontece? O caminho dessa gente é um caminho desse: olha, eu estou fazendo tudo que Deus deseja, como se a pessoa tivesse coragem, né, de expressar isso. Olha, eu sou uma pessoa praticamente perfeita, e até que Jesus então coloca, né, em xeque exatamente essa postura diante do jovem rico e dizendo: peraí, é mesmo? Deixa eu só mostrar uma coisinha para você, o tipo de relação que você tem com as coisas à sua volta. Então Jesus desmascara essa pretensa religiosidade, pretensa virtude, e mostra para aquele jovem o que realmente importava na vida dele. Deus, na verdade, é uma referência secundária. Ele vivia em função do que as suas riquezas representavam. E aqui, no caso, qual é a questão? Quando a gente mede a vida a partir de nós mesmos, e isso tem decorrências nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de fé, necessariamente nós vamos para o caminho equivocado que é denunciado aí na parábola dos trabalhadores da vinha. E como é que isso acontece? Acontece dessa maneira muito interessante, dizendo para nós o seguinte: primeiro, que a gente precisa entender qual é o nosso lugar no universo. Veja, você, eu, nós não somos o dono da vinha. Nós não somos o proprietário de nada. No máximo, a gente é um trabalhador diarista. Então, essa consciência de que lugar nós estamos, um trabalhador diarista era uma pessoa que ficava numa situação de limitação e fragilidade muito nítida, né? O sujeito sai de manhã, eu já vi isso em alguns lugares do mundo, né? Lugares onde você não tem uma relação trabalhista assim tão definidas por leis sociais mais assim, vamos dizer, promissoras. A pessoa vai lá, vai para um lugar onde o pessoal aparece para oferecer e combina um preço, e quem pegar, pegou, quem não pegou, não pegou. Então, a nossa condição é exatamente como essa. Então, de repente, surge uma oportunidade que é nos dada, e aqui está claro que o proprietário, o dono da vinha, é Deus. Então, a primeira coisa valiosa que a gente começa a pensar aqui é:
quem sou eu nesse mundo, nesse universo? Qual é o meu lugar? Muita gente que protesta, que critica, que questiona onde está a justiça de Deus, parece realmente se sentir o centro do mundo, como se o universo todo existisse para agradar a santa beldade que não para de reclamar. A pessoa não entende a realidade de ser humano, de ser frágil. Nesse mundo nosso de ilusões, de propagandas equivocadas, há um desconhecimento do que significa mera condição humana, que pensadores, poetas, cineastas, filósofos contemporâneos têm descrito até com bastante nitidez o quadro da nossa situação de fragilidade, do meros seres humanos que somos, da nossa condição física, da nossa limitação pessoal em vários aspectos. Então somos apenas como os trabalhadores da vinha. E de repente, Deus, que é o proprietário, nos permite, nos dá uma oportunidade. E é interessante que há o convite para trabalhar na vinha. Claro, e aqui esse elemento do trabalhador vai um pouco além, né? São das pessoas envolvidas com aquilo que tem a ver com a relação direta com Deus. Porque Jesus está falando isso no contexto das pessoas religiosas envolvidas com a realidade da vida diante do Senhor do Universo, de maneira cultica, litúrgica, na prática do dia a dia da vida, daquilo que envolvia os mandamentos de Deus. E o que acontece? Ele vai mostrar como aquilo que envolve o que Deus faz na vida das pessoas pode, na primeira percepção, mostrar uma diferença aparentemente não equitativa. Então, os trabalhadores lá, às 9, ao meio-dia, às 3, depois às 5. Mas é interessante. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor soberano, e a gente não tem, e nem necessariamente deveria ter, uma situação idêntica para todas as pessoas do mundo da mesma forma. E da mesma maneira como a cobrança de Deus em relação às pessoas não serão da mesma forma, e cada pessoa, como algo que faz parte de um organismo, tem um papel e tem uma situação diferente. É uma ilusão imaginar que todo mundo vai ser idêntico e que nós teremos talvez um universo quase como robôs idênticos. Não, não funciona assim. Mas o foco mais aprimorado que está aqui envolvia a mentalidade daqueles religiosos. Porque qual que é a questão? Essa parábola tem sido comentada muitas vezes da seguinte forma. O pessoal, como eu já vi várias vezes, passou a vida dedicado a Deus, conheceu o Evangelho muito cedo, e depois ele vê alguém que se converte a Cristo aos 70 anos de idade, e ele diz, puxa, o sujeito, passou a vida toda aí só vivendo de maneira egocêntrica e indevida, e agora, será que ele vai ser salvo do mesmo jeito? E o que a Bíblia vai dizer? Sim, é do mesmo jeito. Porque esses religiosos que construíram tudo em cima da sua justiça própria, eles se ressentiam de quê? Não é possível, eu que estou observando a lei há tanto tempo, eu que olho esse detalhe da lei assim, 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 eu que todo sábado estou lá fazendo as orações que eu preciso fazer, eu que a vida toda me dediquei, como é que pode o indivíduo que chegou depois estar na mesma situação? Eu não aceito isso. E aí a parábola vai dizer para a gente, pessoal, as coisas não funcionam assim. Não é verdade que aquilo que vocês fizeram do jeito que fizeram coloca vocês numa posição diferenciada diante das pessoas. Deus, na verdade, age com todo mundo a partir de um princípio que não é o princípio meritório. E quando a gente ouve isso, a gente pensa, peraí, mas não existe alguma coisa equivocada, uma injustiça? Na verdade, não. Por quê? Primeiro, porque ninguém merecia estar na vinha, foi convidado. Segundo, que o proprietário está oferecendo para eles exatamente o que ele disse que ia oferecer, e não houve nenhuma quebra de palavra, nenhum equívoco. As pessoas não entendem que a vida é uma dádiva, que estar
respirando com saúde e com oportunidades de interagir com fé diante de Deus, não é simplesmente um direito que Deus tinha que te dar, senão ele deve ser colocado na parede. Não, tudo isso é tua ação. E aí, quando a gente começa a observar, a gente vai ver que aquilo, atenção, que parece ser um grito de justiça, assim como do jovem rico, aquilo que parecia ser um sinal de espiritualidade e virtude, se reveste de outros contornos que não estão tão aparentes assim. Isso quer dizer que a justiça não se manifestou de verdade como a gente imaginava. Assim como o jovem rico observante da lei, na verdade, era um sujeito avarento e preso ao dinheiro, da mesma maneira esses trabalhadores vão mostrar o que de fato eles têm no coração. Por quê? Primeiro, desenvolver expectativas erradas a respeito de Deus e o seu reino. O que foi combinado com eles? Vocês trabalham e vão receber um denário. Ok? Ok. E o que eles mostram? Verso 10, eles esperavam receber mais. Preste atenção. Quanta gente na minha vida, por falta de conhecimento da Bíblia, de interpretação equivocada de diversos textos, colocam sobre Deus expectativas que não correspondem à realidade. Atribuem a Deus promessas que ele nunca fez em lugar nenhum. Exigem de Deus algo que não faz sentido. Eu acho tão maluco alguém ler a Bíblia e ver o que aconteceu na vida de Abraão, de Jacó, de Davi, dos profetas, dos apóstolos, do próprio Jesus, e esperar muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Que Bíblia é essa que esse pessoal está lendo? Que coisa mais estranha. A própria trajetória dos que andaram com Deus é marcada por situações de grande desafio, de aprendizado, de dependência de Deus. E aqui é interessante, qual é o problema? Expectativas de receber mais do que foi combinado com base no nosso senso meritório falso de que o meu esforço, que nem sempre é acompanhado da motivação e da virtude adequada, é uma dívida que Deus tem para comigo. E não é isso que acontece aqui. E, além de começar a mostrar essa expectativa equivocada, quando o receberam, atenção, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, olha, interessante, a gente deixa de observar que ganhar um denário na vinha foi uma atitude graciosa do proprietário. E agora a gente começa, de uma maneira indevida, a se comparar com os outros. Quanta gente perde o seu tempo, em vez de olhar para a bênção da sua vida, em vez de agradecer a Deus o que tem recebido, fica olhando para o quintal do vizinho para dizer, puxa, por que a grama dele é mais verde? Já reparou um negócio interessante? Quando acontece uma coisa que a gente não gosta na nossa vida, a gente diz, por que acontece isso com a gente? Né? Por que eu estudei tanto e não consegui passar naquele concurso, eu me esforcei, né? Onde está a justiça e a bênção de Deus? Né? Mas quando alguma coisa muito boa acontece com você, quando você consegue fechar um bom negócio, quando você arruma um emprego que você não procurou, quando cai, quando chove na sua horta, você não fala, puxa, por que Deus fez acontecer isso comigo e não com o sujeito que mora na Tailândia, ele está precisando muito mais do que eu. Isso eu acho que não é justo, deixa eu procurar o cara para dividir com ele. Você percebe que quando a gente está sentado no trono, quando a gente não conhece o reino dos céus, a gente focaliza tudo nessa atitude egocêntrica que tudo existe para simplesmente nos dar conforto, e a gente usa toda a realidade religiosa só com essa intenção, pois o texto da vinha desmascara isso. Agora eles vão se queixar dizendo que cadê a justiça do proprietário da vinha? Cadê a justiça divina? Né?
Olha, sim, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Que coisa complicada comparar a gente com outras pessoas que a gente acha que estão recebendo a mais do que mereciam e estabelecendo agora um papel mais problemático, né? Que com a visão limitada da realidade, a gente se coloca no lugar de juiz. Interessante, a resposta é muito especial no texto bíblico. O verso 13 vai dizer, de uma maneira muito simpática, amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Atenção, eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Ou seja, eu não estou fazendo nada errado de acordo com o que foi prometido. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja originalmente, literalmente você está com um olho mau, porque sou generoso. E então, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, o que aparece aqui no cenário e que coloca a gente no nosso lugar. Por que é que o trabalhador da vinha deu 1 denário para quem trabalhou só 1 hora? Quando a gente entende o que é 1 denário, veja bem, um trabalhador comum que precisa do sustento para viver no dia a dia, isso aqui evoca as leis lá de Deuteronômio, capítulo 15, ele precisava daquela quantia para sua sobrevivência. Então, a razão por que o Senhor resolveu garantir para aquele indivíduo que, lembra, que não tinha nem achado emprego, ninguém tinha contratado, ele fez isso motivado única e exclusivamente pela sua generosidade. Porque ele pagou o que é certo, o que é justo, garantindo para os outros, mas quando aqueles que não foram achados no horário primeiro e que não tinham tido oportunidade nenhuma chegaram, se eles recebessem um valor menor, eles teriam a sua sobrevivência, o seu bem-estar ameaçados. Então, o foco do proprietário da vinha foi exatamente fazer a justiça esperável para todo mundo, mas para aqueles que estavam numa condição de desvantagem, para que o seu sustento pessoal e familiar não fosse prejudicado, eles receberam a mais. Que coisa feia é a atitude de pessoas que têm o olho mau, que são invejosas, que não conseguem se contentar com as coisas boas que acontecem na vida dos outros. Já viu que Jesus nos ensinou que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram? Você percebe que essa incapacidade de celebrar o sucesso do outro, essa questão de ter inveja, né? As pessoas têm inveja das pessoas que se dão bem financeiramente, que se dão bem na sua a carreira acadêmica, que se dão bem nos seus relacionamentos interpessoais. Quer dizer, que coisa feia e estranha que revela para a gente quem é que está sentado no trono. E é interessante que o texto vai fechar para a gente essa ideia dizendo o seguinte, né? Pessoal, saiba que Deus é Deus e o religioso hipócrita que se acha grande coisa, por acaso ele não tem direito de ser bondoso com quem ele bem entender? Ele não pode ter o direito de fazer o que quer com o seu dinheiro? Você está sendo, né, invejoso com aquele que é tão generoso? E aí é interessante porque a gente tem agora a inversão daquilo que está lá atrás, né? Porque a pergunta é, onde é que está a verdadeira bondade? Quem que é bom nessa história? E aqui, quando a gente vê o comportamento do proprietário da vinha, que mostra essa generosidade além do que se poderia esperar, a gente vai ver o que
que é ser bom de verdade. Porque o jovem rico não queria abrir mão de nada, e apesar de ser altamente voltado para as suas obrigações de perfil religioso, na hora do vamos ver, ele se afastou e não fez absolutamente nada. Agora aqui, a gente vê como é que o proprietário da vinha mostra essa realidade. Portanto, aí vem um grande mistério. O mistério é que, na verdade, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Somos meros trabalhadores desempregados, frágeis, que não temos condição de nos segurarmos em nada se o dono da vinha não nos convida e nos leva para servir. E dependemos plenamente da sua bondade para conosco. E aquilo que se revela no nosso coração, que revela ingratidão, que revela muitas vezes uma crítica que mostra para a gente não sabe muito bem quem a gente é. E uma atitude de repulsa do próximo e do mal-estar diante do sucesso alheio revela para a gente que o tipo de religiosidade que a gente construiu não faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Por isso é curioso, não é que Deus simplesmente gosta do jogo do contrário. Deus falou, que legal, então agora eu vou favorecer todo mundo que não tem nenhuma razão de ser, porque eu quero fazer diferente para deixar as pessoas nervosas e eles vão achar legal todo mundo brigar. Cadê a justiça de Deus? Não é isso. A questão é que, por incrível que pareça, por causa da atitude humana de falta de consciência de quem nós somos, por causa dessa incapacidade de perceber que o que nós recebemos e temos é bênção e graça, milagre de Deus na nossa vida, por causa dessa falta de solidariedade para perceber e celebrar com os outros as bênçãos que eles recebem, a gente fecha o nosso coração e a nossa vida de modo que a gente não pode usufruir da graça de Deus. E, curiosamente, muitas pessoas de quem a gente não esperava nada, nessa brincadeira, acabam por abrirem o seu coração recebendo da graça de Deus muito mais do que gente que a gente pensaria que deveria receber. Por isso é tão interessante no Evangelho como cobradores de impostos injustos, entre eles o próprio autor do Evangelho, Mateus aqui, prostitutas, samaritanos, gente que ninguém dava nada por eles, mulheres rejeitadas na sociedade, pessoas até mesmo gentios, soldados romanos que a gente nunca imaginou naquele ambiente religioso que pudessem ter um pequeno lugar na mesa do reino de Deus. Essas pessoas chegam com fome, de coração aberto e recebem da graça de Deus. Enquanto que outras pessoas que a gente imagina que teria tudo à sua disposição se comportam como trabalhadores da vinha, invejosos, que não entendem como que tantas vezes os últimos serão os primeiros serão os últimos. E a minha pergunta para você, nessa nova jornada desse novo ano, como é que está a sua vida? Muita crítica, muito ressentimento, muito aborrecimento porque não choveu suficientemente na sua horta, uma atitude de se isolar e dizendo, tá vendo como todo mundo aí que vive fazendo isso e aquilo, é esse tipo de sentimento? Será que você não está sentado no trono errado? Será que você perdeu essa percepção? Sabe o que é tão especial nessa parábola? É que isso aqui é simplesmente o Evangelho. O Evangelho é graça de Deus, graça que é derramada sem nenhum mérito nosso. Nós não caminhamos com Deus na base da nossa contabilidade pessoal. A gente, de fato, é um trabalhador que não tinha para onde ir. E Deus nos deu uma oportunidade para a gente mexer naquelas uvinhas, na sua propriedade especial, para a gente celebrar junto com Ele no final.
E a gente consegue enxergar isso, e presta atenção. Muitas vezes você começa assim. Eu acho tão legal. A pessoa conhece a fé e ele fica celebrando. Ele é uma criança no parque de diversão do reino de Deus. Daqui a pouco, ele perde a vergonha. É uma loucura isso. Ele vai virando trabalhador da primeira hora. Ele vai fechando a cara. Ele vai se enchendo de um tipo de religiosidade do jeito que os Gálatas fizeram e se perde no caminho. Por isso que é tão bonito ver Colossenses dizer: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim vocês devem também andar nele. A gente tem que caminhar nessa simplicidade, nessa celebração e nessa gratidão. Se o nosso coração só tem amargura, se a gente só tem reclamação, se a gente não caminha na direção certa, e essa oportunidade nesse novo ano que a gente tem é sinal de que a gente precisa olhar para cima e descobrir que o reino que chegou é o reino dos céus, é o reino de Deus. Portanto, saia do trono e deixe o rei sentar. Você é súdito, você é discípulo, você é trabalhador da vinha, e espero eu com muita gratidão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração nesse novo ano com a mensagem da palavra de Deus. Amém.